Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta e vamos responder as demais questões do simulado premiado grátis do Exponencial Concurso, aplicado no dia 4 de março de 2018. Já respondemos aí das questões 19, 20, 21, 22 e 23. E agora vamos responder as questões 24, 25, 26, 27 e 28. Qualquer dúvida, poste nos comentários aqui neste vídeo. Sem perder tempo, vamos para a questão de número 24. Então, pessoal, temos aí a questão de número 24, que é uma questão da FGV. Então, o que é que ele diz? Uma sociedade empresária, fabricante de equipamentos de longo prazo, obteve um empréstimo bancário diretamente relacionado à construção do estoque. A construção demorou 36 meses. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 09, que trata da demonstração do valor adicionado, assinale a opção que indica o momento em que os juros incorporados ao estoque, ou seja, decorrente do empréstimo, devem ser evidenciados como distribuição da riqueza na DVA. Então, nós temos lá na DVA o item 1, que são as receitas. E lá nós vamos ter as receitas relativas à construção de ativos próprios. E nessa construção de ativos próprios, nós incluímos os juros, meus amigos, beleza? E aí a empresa vai incluir esses juros. Só que esses juros, como a empresa vai pagar a uma outra pessoa, né, jurídica ou física, em regra, uma instituição financeira, depois ela vai ter que registrar isso como distribuição da riqueza. E aí, o que ele quer saber aqui é em que momento vai ser distribuída essa riqueza. Então, vamos lá. Se ele constrói um estoque e depois ele vai vender esse estoque, quando é que o estoque vai para a DVA, pessoal? Quando ele for o quê? Ele for baixado, tá? Quando houver a baixa. Porque justamente na baixa do estoque, é que nós vamos ter o registro do custo das mercadorias vendidas. Que aí, para a DVA, nós colocamos esse custo, né, ó, incluído com os tributos recuperáveis. Nós sabemos que na DRE vem um custo líquido dos tributos recuperáveis. Na DVA, esse valor de custo das mercadorias vendidas, ele vem incluído com os tributos recuperáveis. Então, nesse momento que a empresa der baixa no estoque, referente à venda, aí ela vai efetivar o quê, meus amigos? Ela vai reconhecer, né? Esse vai ser o momento em que os juros incorporados ao estoque devem ser evidenciados como distribuição da riqueza. Então, o gabarito é letra C. É só você lembrar, quando é que esse estoque que foi construído, que vai ter juros incorporados à construção desse estoque, ele vai para a DVA, quando esse estoque for vendido. E quando ele for vendido, a empresa dá baixa nesse estoque, debitando o custo das mercadorias vendidas e creditando estoques. No momento que ele aparecer na DVA pelo custo das mercadorias vendidas, aí você vai efetivar o quê? Vai demonstrar essa distribuição da riqueza dos juros. Então, questão bem interessante e específica de CPC. Mas vocês viram que daria para entender. Vamos para a questão de número 25, uma questão inédita aí que eu elaborei para vocês. Ele diz, o patrimônio líquido da companhia aprovados em 31 de dezembro de 2014 apresentava os seguintes saldos em suas contas. Aí temos lá capital social, reserva legal, reserva de contingência e reserva de incentivos fiscais. Isso ó, em 2014. Em 2015, a companhia aprovados apurou um lucro líquido de 200 mil e a destinação do mesmo ocorre da seguinte forma. Nós vamos ter a reserva legal, constituída nos termos da Lei 6.404. Nós vamos ter aqui ó, os dividendos obrigatórios, que ele diz que é 30% do lucro líquido ajustado, de acordo com a Lei 6.404.
E ele diz que o saldo remanescente vai ser como reserva para expansão. Ele diz ainda, pessoal, que o fundamento econômico para reserva para contingências, contabilizada em 2014, que está no balanço, não mais existia no final de 2015. Sabe-se ainda que 40 mil do lucro líquido de 2015 foram decorrentes de incentivos fiscais recebidos pela companhia aprovados e esta, para não tributar este ganho, reteve-o na forma de reserva de incentivos fiscais, utilizando a possibilidade da Lei 6.404, referente aos dividendos obrigatórios. Com base nestas informações, ele pergunta qual o valor que a empresa distribuiu como dividendos obrigatórios. Então, pessoal, nós sabemos que o dividendos obrigatórios ele é 30%. Então, vamos lá. Os dividendos, eles serão de 30% do lucro líquido ajustado. E quem é esse lucro líquido ajustado para o cálculo dos dividendos, de acordo com a Lei 6.404? Ele vai ser o lucro líquido menos a reserva legal, menos a reserva de contingência, mais a reversão da reserva de contingência, menos a reserva de incentivos fiscais, mais a reversão da reserva de incentivos fiscais e menos prejuízos acumulados, se houverem. Lembrando que a reserva de incentivos fiscais, pessoal, ela é facultativa para fins de registro. Então, a questão vai ter que dizer para você como ela disse aí. Então, vamos calcular. Então, precisamos primeiro achar a reserva legal. Quanto é a reserva legal, pessoal? A reserva legal, ela é de 5% do lucro líquido. Então, nós vamos ter 5% vezes o lucro de 200 mil. A reserva legal possível é de 10 mil. Felipe, por que possível? Porque, meus amigos, a reserva legal ela tem um limite obrigatório que, quando atingir, ela não pode ultrapassar. E quanto é esse limite obrigatório, Felipe? O limite obrigatório da reserva legal ele é de 20% do capital social realizado, que no caso aqui é igual ao capital social de 500 mil. Então, o limite da reserva legal é de 100 mil. Como a empresa já tem 90 mil de reserva legal, ela só pode constituir mais 10 mil, que é justamente o valor. Então, com isso, a reserva legal vai ser de 10 mil. É possível constituir essa reserva legal. E agora? Agora nós vamos calcular o dividendos, que vai ser de 30% vezes lucro líquido, 200 mil, menos reserva legal de 10 mil. Nós temos constituição de reserva de contingência. Ele não falou isso, pessoal. Só tem reserva legal, dividendos e o saldo remanescente vai para a reserva para expansão, que não é reserva de contingência. Temos reversão da reserva de contingência? Temos. Quando ele diz o seguinte, pessoal. Aqui, ó. O fundamento econômico para a reserva para contingências, contabilizado em 2014, que está lá no balanço de 70 mil, ele diz que não mais existiu no final de 2015. Se não mais existe, você tem que fazer o quê? Uma reversão. Você debita a reserva para contingência e credita o lucro líquido. Na verdade, a conta lucros acumulados, que registra aí os valores dos lucros. Então, aqui, como vai ser uma reversão, você vai somar 70 mil de reserva de contingência. Teve reserva de incentivos fiscais? Teve de 40 mil. Só que essa possibilidade de dedução para cálculo dos dividendos é facultativa, mas ele disse que a empresa, para não tributar esse ganho, reteve-o na forma de reserva de incentivos fiscais. Então, com isso, e utilizando a possibilidade estabelecida na Lei de 6.404 referente aos dividendos. Ou seja, ele considerou aqui para o cálculo dos dividendos as reservas de incentivos
fiscais. E aí não temos reversão da reserva de incentivos fiscais nem prejuízos acumulados. Fazendo isso daqui, pessoal, vai dar, esse valor aqui vai dar 220 mil. Quando multiplicarmos 30% vezes 220 mil, os dividendos a distribuir serão de 66 mil. Gabarito letra C. E aqui, muito cuidado. Não precisaria calcular reserva para expansão, não precisaria fazer lançamento contábil, precisaria você conhecer a fórmula, né, do lucro líquido ajustado e muito cuidado com essa questão da reversão da reserva de contingência, que ele foi bem explícito e ele tem que ser na questão, e a possibilidade da reserva de incentivos fiscais para cálculo dos dividendos, que ele também explicitou. E a reserva legal é a única reserva obrigatória, você tem que seguir, fazer o cálculo da reserva legal possível e depois verificar se ela não ultrapassa o limite obrigatório. Questão bem tranquila também e daria para responder e sempre cai em prova esse tipo de questão. Gabarito letra C. Vamos para a questão de número 26, questão que foi aplicada em 2012 para a prova de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Uma das provas mais difíceis de todos os tempos, pessoal. Então ele diz: os estatutos da Companhia Ômega estabelecem que, dos lucros remanescentes, após as deduções previstas pelo artigo 189 da Lei 6.404 atualizada, deverá a empresa destinar aos administradores, debêntures e empregados uma participação de 10% do lucro líquido a cada um. Tomando como base as informações constantes da tabela abaixo, ele pergunta o valor da participação dos administradores. E aqui eu vou responder também um método turbo, para você responder no dia da prova sem perder tempo. Então, ele deu aí, pessoal, o resultado apurado antes dos impostos e contribuições e participações, deu o valor do imposto de renda e da contribuição social e deu o valor do saldo da conta prejuízos acumulados, que está lá no balanço. Então, quando eu pegar a diferença entre o resultado antes do imposto de renda, das contribuições, das participações, menos o valor do imposto de renda e contribuição social, essa diferença, pessoal, ó, 500 mil menos 100 mil, nós vamos ter o resultado antes das participações. No valor de quanto? De 400 mil. Beleza, Felipe. Agora vamos calcular as participações. E aí nós devemos lembrar que as participações, elas são calculadas numa ordem, tá? Que existe, que é a famosa DEAP. Ou seja, primeiro eu calculo a participação dos debêntures. Depois dos empregados. Depois dos administradores. Depois das partes beneficiárias. E depois a participação para institutos de previdência e assistência social. Ok? E aí, lembrando que não tem como a empresa distribuir participações, né, para os seus empregados ou debêntures, tendo prejuízo. Então, no cálculo das participações, ele vai ser o resultado antes das participações, que é de 400 mil, menos o prejuízo acumulado. Então, primeiro nós vamos calcular de quem, pessoal? A participações dos debêntures, que vai ser de 10% vezes o resultado de 400 mil, menos os prejuízos de 150 mil. Essa diferença é de 250 mil. Nós vamos ter o valor de 25 mil. De participações dos debenturistas. Ok? Depois, pessoal, nós vamos calcular participações dos empregados. Ele pediu aí, pediu, ó. Debêntures ele pediu. Empregados ele também pediu. Nós não vamos calcular nem participações beneficiárias, nem Instituto de Previdência, porque ele não solicitou na questão. Então, empregados também é uma alíquota de 10%.
vezes o valor de 250 mil, que já é a diferença, tá? Nós já calculamos, entre o resultado antes das participações menos o prejuízo acumulado. E você deve lembrar ainda que para cálculo da participação posterior, você deve deduzir a participação anterior. Pegadinha importante na prova. Então, aqui você teria que diminuir, ó, 25 mil. Então, menos 25 mil. Nós vamos ter 250 mil menos 25 mil, pessoal, dá 225 mil. Então, aqui vai ser 22.500. Mas ele não pediu a participação dos administradores, pediu a participação dos... Desculpem, ele não pediu a participação dos empregados, mas sim a participação dos administradores. E aí nós vamos calcular agora, vai ser 10% vezes os 250 mil menos 25 mil menos, tá? Só para vocês visualizarem, menos 22.500. Ok? Isso daqui, pessoal, vai ser... Deixa eu só colocar aqui para ficar melhor visualização. Então, a participação dos administradores vai ser 10% vezes 202 vezes 202.500, que vai dar 20.250. Gabarito, letra E. Ok? E aí, no dia da prova, marcou, pessoal, passa para a próxima questão, tá? Não vão ter que calcular aqui todo o resultado da DRE. Resolveu, passa para a próxima questão. Se ele solicitasse o lucro líquido, aí você ia pegar aqui, ó, resultado antes das participações, menos participação dos debêntures, menos os empregados, menos os administradores, nós teríamos o lucro líquido. Só que ele não solicitou. Então, questão também bem tranquila, gabarito, letra E. Vamos para a próxima questão. Questão de número 27. Questão aí bem interessante. Ele diz: em 31 de dezembro de X10, a companhia Lua adquire 60% do patrimônio líquido da companhia Sol, assumindo o controle da mesma, pagando à vista na operação 1,8 milhões, valor pago pelo investimento. Na mesma data, o balanço patrimonial da empresa adquirida era composto pelos seguintes elementos patrimoniais. E aí nós temos aí. Ele diz, com base nos dados fornecidos, ao efetuar o registro da participação societária permanente da companhia Sol, a empresa investidora, quem é a empresa investidora, pessoal? É a companhia Lua. Deverá lançar débito da conta investimentos um valor total de quanto? Tá? E aqui eu vou dar um bizu bem interessante para você responder de forma rápida. Depois a gente resolve de forma mais detalhada. Mas assim, pessoal, quando a empresa adquire o investimento, ela sempre vai registrar no seu balanço individual, lá no ativo não circulante investimento, o maior valor entre o valor pago pelo investimento e o valor justo do investimento. Claro que isso pode estar distribuído em valor patrimonial, mais-valia ou menos-valia, e o goodwill, porque ganho por compra vantajosa é receita. Então, o que importa é você sempre pegar esse valor. Como ele quer justamente o débito da conta investimento, nós vamos fazer de forma rápida. Então, nós sabemos o que, pessoal? Quanto é o valor contábil do investimento? Tá? O valor contábil do investimento. Ele vai ser de 60% vezes o PL a valor contábil da investida, que é 2,5 milhões. Então, o valor contábil vai ser de quanto? Vai ser de 1.500.000. Beleza, isso nem interfere no nosso cálculo. Só para a gente adiantar mais para frente. Depois, nós vamos calcular o valor justo do investimento. Valor justo do investimento. Que vai ser 60% vezes o PL a valor justo da investida. E quanto é o PL a valor justo da investida, pessoal? E vamos lá.
Aqui nós temos o PL normal, de 2.500.000. O PL a valor justo, pessoal, vai ser o ativo a valor justo, menos o passivo, a valor justo. E aí observem que aqui ele tem uma observação, ele diz, ó, na mesma data, a avaliação a valor justo dos itens patrimoniais apontava os seguintes os valores a seguir. Então, estoque, ó, tem um valor justo, veículos e terrenos. E os demais não tem valor justo. Então, a ideia era você calcular o ativo a valor justo, somando 600.000, mais 150.000, mais 80.000, mais 2.050.000, menos o passivo a valor justo de 500.000, eu calcularia o PL a valor justo. Só que de uma maneira mais rápida, pessoal. Podemos calcular também assim, ó. Vai ser o PL a valor contábil, 2.500.000, mais as diferenças entre os itens a valor justo menos o valor patrimonial do item. Então, o estoque de 150.000 menos o estoque de 100.000, nós vamos ter uma diferença de 50.000. Mais veículos 800.000 menos 600.000 de veículos, mais 200.000. E mais terrenos de 2.050.000 menos 1.700.000, nós vamos ter mais 350.000. Então, o PL a valor justo, ele vai ser de 3.100.000. Ok? Então, o valor justo do investimento, pessoal, vai ser quanto? Ele vai ser 60% vezes 3.100.000. Que isso daqui vai dar 1.860.000. Esse é o valor justo do investimento. Felipe, o valor pago foi 1.800.000, pessoal. Não precisa nem a gente colocar, tá aqui. Então, qual é o maior valor entre o valor justo e o valor pago pelo investimento? Claro que está aqui, ó, valor justo. Tá ok? Então, observem aqui que esse valor justo ele é maior. Como esse valor justo é maior, qual é a resposta, pessoal? A resposta vai ser letra C. Pronto, só isso, Felipe, que eu preciso fazer? Só isso, pessoal. Então, bastaria você fazer isso. Beleza? Agora, para facilitar o entendimento, vamos fazer todo o procedimento para vocês visualizarem como seria o registro desse fato, tá? Lembrando que fez isso, passa para a próxima questão. Mas aí vamos lá. Eu vou calcular, pessoal, eu já sei que o PL é valor contábil, ele é de 1.500.000. PL é valor justo, na verdade, desculpem, o valor justo, né, 1.860.000. O valor contábil do investimento, 1.500.000. E o valor pago, 1.800.000. E aí nós vamos calcular o quê? No lançamento, antes disso, nós vamos ter, tem mais-valia ou menos-valia? O que é a mais-valia, pessoal? Ou menos-valia? É a diferença entre o valor justo do investimento e o valor contábil. Observe que o valor justo é maior, então 1.800.000. Vamos lá, 1.860.000, não é isso? Desculpem. Então, o valor é de 1.860.000. Então, vamos lá. 1.860.000. Está aqui, ó. Valor justo do investimento menos o valor contábil de 1.500.000. Isso daqui vai dar 360.000. Esse é o valor do mais-valia. E existe goodwill, pessoal? Só existe goodwill quando o valor pago é maior do que o valor justo. Só que o valor pago ele é menor do que o valor justo. Então, nós vamos ter a receita, né, chamada de ganho por compra
vantajosa. De quanto, Felipe? De 1.860.000, que é o valor justo, menos o valor pago de 1.800.000. Então, ganho por compra vantajosa vai ser de 60.000. Como é o lançamento? Debita investimento, companhia Sol, valor contábil de 1.500.000, debita investimentos, companhia Sol, mais-valia de 360.000, credita a receita ganho por compra vantajosa, que é uma receita, vai para o resultado de 60.000, e credita caixa ou bancos pelo pagamento. De quanto? De 1.800.000. E aí, pessoal, no balanço individual, tá, ó, que quando ele não falar nada, ele está tratando do balanço individual da empresa sozinha, o valor contábil, a mais-valia e o goodwill é que vão para a conta investimento. Inclusive, pode fazer esse lançamento, tá, por meio de um único débito. Então, por isso que o gabarito é letra C. Beleza? Mas façam do método mais rápido. E para finalizar, pessoal, a questão que eu coloquei para vocês não zerarem na prova, tá? Não pode mais errar esse tipo de questão lá do pronunciamento técnico número 00, que trata dos conceitos de ativo, passivo e PL. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a empresa. O passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de fatos passados, de eventos passados, cuja liquidação se espera na saída de recursos que gerem futuros benefícios econômicos para a empresa. E o PL, o patrimônio líquido, é o interesse residual dos ativos, depois de deduzidos todos os seus passivos. E aí, pessoal, ó, ele perguntou qual é o que é recurso controlado pela entidade, pessoal. Decorrente de eventos passados, isso é o ativo. Gabarito, letra A. Perfeito, meus colegas? Então, é isso. Terminamos aqui as questões do simulado. Espero que tenham gostado e que tenham gabaritado a prova, tá? Tenham recebido muitos feedbacks. Alguns acharam fácil, outros acharam difícil. Mas a gente tentou fazer uma média aí do que pode ser cobrado de vocês em futuras provas de concurso, independente da banca. Com certeza, você estudando pelos nossos materiais, você está preparadíssimo para gabaritar qualquer prova de contabilidade para qualquer concurso. Em breve, vou trazer novidades para vocês na área de coach, para facilitar, principalmente para quem não tem um valor para pagar, trazendo um planejamento. E também vamos trazer o nosso curso em videoaulas no Exponencial Concurso. Já temos lá no Olá Amigos. Desejo, pessoal, que vocês tenham sucesso. Qualquer dúvida, postem nos comentários, me mande e-mail, que eu tenho o maior prazer de contribuir com o aprendizado de vocês. Não esqueça de curtir lá minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, onde passo várias dicas de contabilidade e de concurso que facilitam e aumentam o seu potencial na sua aprovação. Desejo sucesso, forte abraço e bons estudos!